Nós temos então uma bela missão para hoje, né? Que é percorrer a introdução aos símbolos da fé, ao que isso significa, e ao mesmo tempo percorremos também o primeiro artigo, né, do Credo, que é creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É o primeiro artigo conforme o símbolo dos apóstolos, que nós vamos comentar logo agora o que significa. Então, no fundo, nós vamos percorrer os parágrafos, o equivalente, né, no catecismo, aos parágrafos 185 a 278. Né? Então, são praticamente 100 parágrafos. Né? Sobre os símbolos da fé. Ainda na semana passada, nós comentávamos sobre o fato de que a fé é um dom imerecido, é uma graça imerecida que nos vincula a Deus com uma vinculação, né, com uma adesão de inteligência e de vontade, pelo qual nós passamos a conhecer coisas que nós não conheceríamos sem a revelação divina. E nós depositamos nós prestamos esse assentimento com base na fiabilidade infinita daquele que está prestando esse testemunho, que é Deus. Então nós víamos a noção da fé, nós víamos a fé como um ato pessoal e terminávamos o encontro da semana passada comentando sobre também a natureza comunitária da fé. Dizer, a fé é esse conjunto, em relação ao seu que, né, eu digo, em que nós cremos, o conjunto das verdades da fé foi transmitido, foi revelado a uma sociedade, quer dizer, a igreja, nesse sentido, então, aos apóstolos e aos seus sucessores, para que eles, em primeiro lugar, estivessem incumbidos, então, da tarefa do anúncio, da transmissão da fé. Ide ao mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, né, como nós comentávamos. E então nós terminamos o encontro passado falando sobre essa dimensão comunitária da fé, que é justamente o fato de que nós recebemos a fé na igreja, da igreja, por meio da atividade da igreja. Né? E nós assim também a vivemos, né? Certamente com uma dimensão pessoal, que é absolutamente intransferível, mas a vivemos também numa dimensão comunitária, né? Que é não um acréscimo, não um acessório do nosso ato de fé, mas um elemento seu constitutivo. Digo, a natureza comunitária do ato de fé e a vivência comunitária da fé é uma coisa distintiva, né, da fé que nós recebemos. Muito bem. E daí nós chegamos então ao símbolo, né, aos símbolos da fé. Porque os símbolos são essas fórmulas breves, né, concisas, e ao mesmo tempo, por que não dizer com esse caráter assim normativo, né, que a igreja desde cedo, né, formulou, buscando recolher os aspectos essenciais da fé que recebeu, os aspectos essenciais, os resumos, né, digamos, orgânicos, articulados sobre o conteúdo integral da revelação. Essas sínteses, a essas sínteses nós damos o nome de símbolo ou profissão de fé. A palavra grega symbolum, como vocês vão poder encontrar lá no parágrafo 188, significa a junção de duas partes de um objeto que, dissociadas entre si, não têm significado completo. Então, literalmente, um símbolo é uma coisa que ganha significado à medida em que nós juntamos.
de um ponto de vista filosófico, né? Que simbolizaria para nós um semáforo se nós não tivéssemos recebido, né, a instrução a respeito daquelas, do significado de cada uma daquelas cores e das disposições, né, dos atos que cada uma daquelas nos impele a realizar, atitudes que nos levam a tomar. Quer dizer, aquele símbolo em si mesmo, né, carece, né, de significado completo sem quem o interprete, né, sem quem, recebendo as suas informações, possa identificá-lo. Não? E assim, quando nós usamos essa palavra, né, para falar sobre esse conjunto de verdades de fé, a palavra símbolo, nós estamos dizendo sobre, primeiro, o fato de que é uma coletânea, né, é uma associação, uma junção de verdades numa única fórmula, né, num único texto, digamos, numa espécie de sumário. Mas, ao mesmo tempo, também, nós somos congregados, não? Enquanto batizados, enquanto pessoas que receberam o mesmo anúncio e receberam a mesma graça e foram reunidas num mesmo rebanho, numa mesma fé. Bom, nós somos também nós, né? Esses elementos vivos que são congregados e exprimimos juntos uma fórmula ou fórmulas de pertença, de identificação comum, que são os símbolos da fé. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo a palavra expressa a reunião dos artigos de fé, dos enunciados de fé, e ao mesmo tempo traduz também, expressa aquilo que se realiza, né, nas pessoas que são conjugadas naquela única profissão. Naquele único testemunho. O símbolo da fé, portanto, né, é um ponto de referência primário, fundamental da transmissão da fé, da educação da fé, que a gente chama de catequese. Né? Eles nascem justamente, né, a origem histórica dos símbolos é justamente associada à educação da fé dos catecúmenos, ou seja, dos adultos que se preparavam para receber o batismo. Então a sua formulação ia destinada àqueles que precisavam receber um resumo orgânico e ao mesmo tempo abrangente do conteúdo integral da fé. O lugar onde o símbolo era professado era exatamente o batismo. E isso é feito assim até hoje. Desde o início. Não à toa, o ato pelo qual uma pessoa, um batizado, uma pessoa que é validamente batizada e, no entanto, não está em plena comunhão com a igreja, no caso dos protestantes com um batismo válido, no caso de ortodoxos, enfim, há aqueles que têm um batismo válido e, no entanto, não estavam, né, na plena comunhão da Igreja Católica. Eles são recebidos na plena comunhão da Igreja justamente mediante uma profissão de fé pública. A proclamação do símbolo da fé. Claro, né, depois de terem feito aquele percurso de instrução, de educação da fé, são recebidos na igreja, na plenitude da comunhão da igreja, por meio de um ato público contido num ritual, que é o ritual da iniciação cristã de adultos, que nós chamamos profissão de fé pública. No caso das crianças, né, são os pais e padrinhos
que são confrontados pelo ministro dentro do batismo para professarem a fé em lugar, né, em nome da criança, e assumindo esse papel de educadores da fé, de transmissores da fé, também eles, por conta do próprio batismo, há um título especial por causa da vocação paterna e materna, e por conta da missão de padrinho e madrinha que assumem, não só transmissores e educadores da fé por conta do título do próprio batismo, mas por conta de uma missão especial que cada um tem, eles professam a fé diante da igreja, dizendo estarem em comunhão com a fé da igreja, terem a mesma fé da igreja e, portanto, assumindo a tarefa de fazer crescer na fé aquele que está sendo batizado. Por testemunho de obras, por palavras. A igreja vai se associar no momento oportuno a essa missão, oferecendo a catequese às crianças, né? Mas a primeira indispensável atuação é a atuação da família. É a primeira comunidade cristã na qual alguém é inserida, digo, quando se trata de uma família cristã, né? Certamente a pessoa é inserida na igreja, né? No sentido de inserido no corpo místico integral, é verdade. Mas a primeira comunidade na qual a pessoa recebe a fé, experimenta a fé, é educada na fé, vive a fé, é a família. É ali que se aprende os rudimentos, não? Da relação com Deus, das virtudes e assim por diante. Ainda antes de que a igreja, ainda antes de que a criança esteja consciente, né, e plenamente apta, né, para participar frutuosamente, né, dos momentos de transmissão da fé ou de pregação da fé, como, por exemplo, a homilia da missa ou a própria catequese, né, enfim, ainda antes que elas estejam assim mais aptas a esses momentos, já desde o início, a missão dos pais e padrinhos. O símbolo divide-se, né, o símbolo chamado símbolo dos apóstolos, se divide em 3 partes. Cada uma delas relativa a uma das pessoas divinas. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No caso do símbolo dos apóstolos, nós temos uma tradição já presente em Santo Ambrósio, então falando do século IV, em que aqueles 12 artigos nos quais se articulam a profissão de fé desse símbolo que é mais conhecido, que é o credo apostólico, né, o símbolo dos apóstolos. Desde Santo Ambrósio, pelo menos, a tradição é de que esse símbolo é constituído de 12 artigos. Bom, se dizia, como numa história piedosa, que cada um dos artigos é composto por um dos apóstolos. É uma história piedosa, pouco verossímil. Mas, de toda forma, o fato de serem 12 artigos, mesmo que cada um dos artigos não tenha sido composto por um dos apóstolos, como nessa historinha piedosa, nos faz, digamos, remeter-nos, né, simbolicamente ao fato de que nós estamos ali diante do conjunto da fé dos apóstolos, que eram 12, um colégio de 12, e então nós temos o conjunto da fé da revelação que foi feita a eles e que foi transmitida a nós, articulada em 12 enunciados, manifestando então nesse aspecto numérico, simbolicamente, a integralidade, né, da fé apostólica. São muitos, né, os símbolos, muitos, de todos os tamanhos ao longo da história da Igreja. O chamado credo de Santo Atanásio, né, o símbolo quicunque, os símbolos dos concílios, né,
Por exemplo, o Concílio de Toledo, o Concílio de Latrão, o Concílio de Lyon, o Concílio de Trento, enfim. A fé de São Damaso, a profissão de fé de São Damaso, Papa, ou agora no século XX, o Papa Paulo VI escreveu um credo chamado Credo do Povo de Deus. Enorme, bonito, completo, assim, precioso. Vale a pena conhecer depois. Nenhum deles ultrapassado, inútil, cada um no seu tempo e a seu modo, vão, digamos, servindo a uma utilidade específica, ajudando a realçar certos pontos, talvez especificamente combatidos em algum momento histórico, por alguma heresia, por alguma dificuldade que enfrenta a igreja naquele contexto. Quer dizer, nenhum deles propriamente ultrapassados, nem inúteis, o conjunto deles testemunhando essa aspiração bonita e ininterrupta da igreja de transmitir a fé que recebeu. Dois deles, né, têm um lugar muito especial na nossa vida cristã, né, em geral. São os dois mais famosos. É o chamado Credo Apostólico, o símbolo dos apóstolos, é esse que nós rezamos mais comumente. E a versão do credo formada pelos dois primeiros concílios ecumênicos da história da igreja. O concílio de Niceia I e de Constantinopla I. E por isso nós chamamos credo niceno-constantinopolitano. Formado no século IV, né? O concílio de Niceia I, no ano de 325, nós estamos celebrando esse ano 1700 anos da realização do primeiro concílio ecumênico da história da igreja, o concílio de Niceia. O Papa Leão vai viajar à Turquia para celebrar lá, né? Próximo a Niceia, justamente essa data, junto com o patriarca de Constantinopla. E em 381, né, o concílio de Constantinopla I. Nós vamos já comentar o que cada um aportou, né, daquela versão um pouco mais completa do credo. Então, nós vamos percorrer os 12 artigos do credo apostólico, fazendo sempre referência também a qualquer complemento que exista nesses artigos ou desses artigos na versão do credo niceno-constantinopolitano. Tá bom? Então, creio em Deus Pai. Digo, primeiro, na verdade, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E a gente vai dividir o nosso comentário em 3 partes. Deus, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Creio em Deus. Já do encontro passado, quando nós comentávamos sobre a virtude da fé, nós até dizíamos assim com um teologiquez chato, né? Escolástico, realmente, vindo de Santo Tomás, que o objeto formal da fé, o objeto material são as verdades de fé, né? O objeto formal é a autoridade divina, né, que revelou essas verdades. Então nós cremos porque Deus falou, porque Deus revelou. Cremos uma série de coisas, verdade. Então existe o em que nós cremos, é o conjunto das verdades de fé. Mas o motivo da fé, quer dizer, o objeto formal da fé, é a própria autoridade divina. E, portanto, quando nós pensamos, né, retomando alguma citação que nós fizemos no último encontro, sobre o fato de que a virtude da fé estabelece ao mesmo tempo, então, duas conclusões, não? Digo, ela é bifurcada. Num aspecto, nós falamos sobre em que nós cremos, e, portanto, nós tratamos sobre o conjunto das verdades que Deus revelou, e num outro aspecto, nós falamos de uma relação viva
que se estabelece entre Deus e nós pela revelação, ou seja, por via descendente. Deus comunica as suas verdades e derrama a sua graça para atrair os homens à fé, quer dizer, ao assentimento livre, generoso, confiante e, portanto, ao estabelecimento de uma relação viva com Ele, que por isso mesmo se devolva num movimento ascendente. Né? É a obediência da fé. Creio em Deus, portanto, é uma síntese, né, do motivo da fé. A autoridade divina, a relação viva que se estabelece entre Deus e nós a partir da sua comunicação, que é também autodoação. Entendem essa distinção agora? Entre autocomunicação e autodoação são os dois elementos da revelação. Né? Digo, quando nós falamos sobre uma autocomunicação, nós estamos dizendo sobre o fato de que Deus nos fez participantes de um conhecimento que é de origem sobrenatural, que é proveniente dele, que nós não alcançaríamos só com o uso da nossa inteligência. Se autocomunica as verdades relativas à sua intimidade, ao seu ser, ao seu agir, à sua vontade, enfim, à nossa vida eterna. Autocomunicação. Mas atentos, a revelação não tem por finalidade satisfazer a nossa curiosidade, nós comentamos isso já. Não se trata só de um processo de ilustração intelectual. Autodoação, quer dizer, Deus vem ao encontro do homem. Deus se dá aos homens, comunicando-lhes as suas graças para fazê-los participantes da sua vida. Para estabelecer comunhão, relação entre Ele e nós. Autodoação. E Deus se entrega na história, na sua palavra, na sua graça e assim por diante. Autocomunicação, autodoação. Portanto, essa é a primeira afirmação da profissão de fé e também é a mais fundamental delas. Creio em Deus, e nós poderíamos ainda então continuar dizendo, creio por causa de Deus. Do mesmo jeito que todos os mandamentos decorrem do primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, também todos os artigos de fé decorrem do primeiro. Afinal de contas, se nós não temos fé, se nós não recebemos a graça da fé como essa infusão imerecida, como esse dom imerecido nas nossas almas, para estabelecer uma comunicação e uma comunhão viva entre nós e Deus, então nós não cremos. Né? Se nós não recebemos propriamente esta graça e a ela, né, aderimos, propriamente nós não cremos. Nem em Deus, do modo como Deus se revelou, etc, etc. Nem por causa de Deus, nem etc. Quer dizer, do mesmo jeito como os outros mandamentos decorrem do primeiro, as outras verdades de fé decorrem dessa. Mas diz o credo niceno-constantinopolitano, creio em um só Deus. Antes de dizer sobre a paternidade, né? Pai Todo-Poderoso,
faz essa explanação maior, não? Creio em um só Deus, faz essa delimitação. A unicidade, portanto, da essência divina. É assim que está na revelação, é assim que está na história. É o Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Ouve, Israel. Shema Israel. Nós dissemos sobre isso, não sobre a escuta e a obediência. Como que esse binômio faz parte da nossa postura existencial. Como é a postura do pai de todos os crentes, Abraão, escutou a Deus, obedeceu, sem nenhuma evidência, vai para a terra que eu te vou mostrar. Depois, contra as suas circunstâncias naturais, eu farei de ti o pai de uma nação numerosa. Com uma esposa velha, estéril. Escutou, obedeceu. Escutou e fez a vontade de Deus. Pois bem, nós até comentávamos já em algum momento como esse binômio, essas duas palavras, não? Escuta e obediência, como caracterizam a nossa vida de fé, a nossa postura em relação a Deus. E assim é a oração que os judeus repetem todos os dias, não? Shema Israel. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Quer dizer, Deus se revelou como único. Revelou o seu nome a Moisés no episódio da sarça, né, ardente, é o início do livro do Êxodo. E por meio de Moisés se revelou a todo o povo de Israel, dando a conhecer o seu nome. A gente já vai comentar um pouco sobre o nome divino, mas o ponto é, o que eu vou dizer, diz Moisés, né? O que eu vou dizer quando me perguntarem quem me enviou até eles? Bom, tu dirás, eu sou, ou eu sou aquele que é, singular, né? Eu sou. Quer dizer, certamente é a revelação do nome divino. E, segundo, aqui, me permitam, vamos abrir um parêntese, para eu citar uma obra muito boa mesmo. Não é uma obra propriamente iniciante, mas continua sendo muito boa. Chamada Preleções sobre o símbolo apostólico. É uma obra de um professor, de um teólogo alemão, eu não sei se já ouviram falar dele, chamava-se Joseph Ratzinger. Na época em que ainda era professor, né, universitário, compilou uma série de conferências que deu sobre os artigos do Credo Apostólico, e isso virou um livro, né? Então, vale a pena. Como a gente estava dizendo, vão atentos, não é propriamente uma obra iniciante, e não deixa de ser muito boa por isso, aliás. Então, por que eu estou comentando isso? Porque lá, à época, né, o professor Ratzinger gasta algumas páginas para falar sobre a ênfase essencialista, a ênfase filosófica
que se originou dentro do pensamento ocidental e a partir da fé, por conta da tradução da Bíblia hebraica, a Tanakh, como nós chamamos a Bíblia hebraica, por conta da tradução da Bíblia hebraica ao grego, ali por volta do século III a.C., dando origem a uma versão da Bíblia que nós chamamos Septuaginta, a versão dos 70. É a versão grega da língua da Bíblia hebraica. Ele comenta como a tradução do nome divino, nesse episódio da sarça ardente, deu origem a uma teologia essencialista. Fez uma ênfase metafísica, filosófica, à interpretação do conteúdo da revelação do nome divino. Porque no grego, a revelação, a tradução é toon, né? O ser. E qualquer um que tenha, pelo menos, ouvido falar, né? Por exemplo, nos enunciados gerais, ao menos, né, de Platão e Aristóteles, sabe que eles estão bastante interessados nisso. Não só eles, né? Mas a gente não vai entrar para esse caminho aí, não, hein? A minha ideia é de que estejam todos acordados ao final às 9h30. Fecha parênteses, né? Então, Deus revela o seu nome dando a conhecer a sua essência. Eu fiz essa abertura aí para falar justamente inclusive sobre a ênfase essencialista presente, né, na derivação do nome de Deus nesse episódio da sarça ardente no grego, e como isso influenciou grandemente, né, a produção filosófica e teológica no Ocidente ao longo de muito tempo. Então Deus revela o seu nome no singular, dá-se a conhecer em certa medida, porque o nome é a capacidade de ser invocado, né? Antes ainda, o nome é a capacidade de ser distinguido numa multidão, de ser chamado, né, pessoalmente, de ser identificado. O nome, dando-nos a capacidade de identificar e distinguir uma pessoa, dá-nos a capacidade de entrar em relação com ela, em comunicação com ela, chamando-a, digamos, para junto de nós, né? Afinal, aquele dali não é mais um estranho, não é mais um qualquer na multidão, senão é alguém singularizado, particularizado, etc. Quer dizer, a revelação do nome de Deus contém tudo isso, né? É a possibilidade, guarda em si a possibilidade de ser distinguido, de ser identificado, de ser reconhecido, chamado para perto. É o significado hebraico do nome de Deus, do nome que Deus revela. Eu estou aí para vós. O Ratzinger faz comentários muito preciosos sobre as duas correntes, digamos. A corrente original, a partir do que significa, na própria língua hebraica, a revelação do nome de Deus, o conteúdo dele, e depois essa derivação um pouco mais essencialista, filosófica, da versão grega. A Septuaginta é uma tradução ao grego, mas dos próprios judeus, viu? Dispersos, né, num movimento que a gente chama de diáspora, foram os próprios judeus dispersos, né, em algumas partes do mundo, principalmente ali
a Ásia Menor, Grécia, alguma parte da África, etc., por conta do período de dominação helênica. É o Império Seleucida, né? É a época dos Macabeus dentro da Sagrada Escritura, da história de Daniel, né? Enfim. É mais ou menos esse período aí. Então a revelação do nome de Deus contém a sua essência, contém a possibilidade da sua identificação. Deus se dá a conhecer assim, se permite invocar, fazer-se próximo. Eu estou aí para vós, é o significado em hebraico. Mas ao mesmo tempo é também como a recusa de um nome, né? Por quê? O que é que propriamente diz esse nome revelado sobre a intimidade divina? Eu sou aquele que é. O que é que nos conta sobre a vida íntima de Deus? Nada, né? Sobre a sua vontade, sobre os seus desígnios. Nada. Então, a revelação do nome tem essas duas faces, tem esses dois aspectos. São os dois lados de uma mesma moeda, no caso da revelação do nome divino. Por um lado, fazer-se invocado, conhecido, distinguido, etc. E por outro, é a recusa de ser totalmente pensado, de que a gente formule uma ideia totalmente acabada sobre o seu ser. Ao mesmo tempo, portanto, envolver-se num mistério que a inteligência humana não é capaz de abarcar, de esgotar. Eu sou aquele que é. O que é que nós esgotamos sobre isso? E assim, dentro, né, seguindo isso que a gente falava sobre o significado hebraico do nome, são os mesmos versículos, né, o que Deus diz a Moisés. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Dizer, é o Deus quem vai, né, acompanhar, é Ele quem fez história, quem já começou a fazer história com o seu povo, e é Ele que estará aí para eles, no sentido de, é Ele quem vai se fazer invocar, conhecer, chamar, ao mesmo tempo Ele quem vai continuar providenciando ao seu povo. Isso tudo está na história, né, do Êxodo. Perdão. Eu sou o Deus de teu pai, é Êxodo 3:6. E depois, eu estarei contigo, Êxodo 3:12. Né? Quer dizer, eu estive, olha como é precioso isso, né? Eu sou aquele que é. O que nós tiramos de filosofia é dizer, Deus é o ser. Né? O ser, eu sei, é uma tautologia, mas o ser existe. É desde sempre e para sempre, no caso do ser divino. E é exatamente também essa noção que está, de certa forma, presente na derivação hebraica do nome. Eu estarei aí para vós. Por quê? Deus diz a Moisés, eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aponta para o passado. É Deus quem está se revelando e se fazendo invocar naquele presente, naquele momento. E no versículo 12, eu estarei contigo. Passado, presente, futuro. É aquele que é de fato, né? Aquele cuja presença, cujo domínio, cujo amor é de sempre e para sempre. Esse episódio é bonito, né? Porque junto dessa
percepção, tem também a percepção da transcendência e da santidade de Deus. Tira as sandálias dos teus pés, a terra que tu estás pisando é uma terra santa. Essa noção, né? De que diante da grandeza, diante da santidade de Deus, o homem descobre a sua pequenez. Diante da presença daquele que é santo, a insuficiência humana, os pecados humanos são aclarados, são postos à luz do dia. Sabem qual é o adjetivo grego para santo? Estela não vale. Agios. Agios é a palavra santo em grego. O substantivo ges é terra. O sufixo a é um sufixo de negação. Em grego, etimologicamente falando, agios, santo, significa aquele que não tem mistura de terra. Aquele que é separado da terra, não digo, é distinto dela. É transcendente. E é essa noção que a gente vê aqui nesse episódio e em tantos outros, né, da santidade divina dentro do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento e do Novo, né? Sabe o que São Pedro diz a Nosso Senhor quando eles realizam aquela pesca milagrosa? Afasta-te de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele se joga na água, não? Quando vê o sinal eu sou um pecador. Diante da santidade de Deus, né, a insuficiência, a pequenez, o pecado humano é denunciado. Pelo respeito, né, à santidade desse nome, para não vulgarizá-lo, o povo de Israel não o pronunciava e não o pronuncia. É o motivo pelo qual também nós, católicos, dentro das nossas liturgias, não pronunciamos o tetragrama sagrado. Javé. Digo, que vocalizado da origem é o nome Javé. Então, por amor de Deus, né? Quem for músico aí, na hora do santo na missa, não cante aquela versão do Santo, Santo é, Santo, Santo é, Deus do universo, ó Senhor. Não pronunciamos o nome divino na liturgia desse modo, por respeito aos judeus. E quem não canta e toca, se o pessoal da música puxar essa, diz assim, eu protesto, eu não vou cantar não. Os judeus, só um instantinho, os judeus trocam no Antigo Testamento o nome, o tetragrama sagrado, não? Que dá origem a Javé, por uma série de outros substantivos, o mais comum, Adonai, Senhor, vertido ao grego como Kyrios, ou Elohim, né? Enfim, são os dois mais comuns, mas não são os únicos. Pode ser que isso vem da tradição, então. Seria essa postura de não se pronunciar o nome. Sim. Sim, né? Definitivamente. Esse é o título com o qual Nosso Senhor é chamado no Novo Testamento. Não à toa. É porque se o nome divino não é pronunciado, é substituído por Adonai, Senhor, que em grego é traduzido por Kyrios. Quando no Novo Testamento nós ouvimos Nosso Senhor ser chamado assim, Kyrios, né? Ou Kyrie, Senhor, adivinha só que título, né, que essas pessoas estão atribuindo, que declaração essas pessoas estão fazendo, né, que confissão essas pessoas estão fazendo a respeito de quem é Jesus.
Ninguém pode dizer, de São Paulo, né? Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, Deus, a não ser movido pelo Espírito Santo. Ou seja, se não receber uma graça que é a graça da fé, não? Deus, ainda no Êxodo, se revela, não, como aquele que é cheio de misericórdia e fidelidade. É o Êxodo 34, versículo 6. Misericórdia, né, amor e fidelidade, verdade. Quer dizer, Deus é veraz e por isso mesmo é crível, é fiável, e Deus é amoroso e por isso mesmo trata Israel com misericórdia, movido de compaixão. Deus é a própria verdade, né? A verdade de Deus, que é a sua sabedoria, é exatamente o modo como todas as coisas foram dispostas. Depois nós vamos comentar um pouco melhor sobre isso quando nós falarmos sobre a criação. Mas é a partir do seu desígnio de sabedoria, a partir do seu ângulo completamente abrangente, onicompreensível, dizemos assim, não? Porque abarca tudo, a partir desse ângulo que é exclusivamente divino, é que tudo foi pensado, criado. É a partir desse ângulo que tudo supõe, que tudo abarca, que Deus governa na sua providência amorosa todas as criaturas. Quando nós pensamos, né, que a verdade de cada uma das criaturas, portanto, é a tradução delas e nelas daquilo que existe como conteúdo na mente divina, no intelecto divino, nós devíamos ir pensando já sobre que tipo de... Deus é a verdade. Que tipo de consideração é feita quando nós vemos o relato do pecado original com a mentira, né? A subversão da lógica divina, do pensamento divino. É a falsidade do discurso, é a inadequação entre o discurso e o pensamento. É isso que nós chamamos de mentira, né? Engano. Uma pessoa só comete propriamente mentira, digo assim, formalmente falando, se sabe que aquilo é aquilo que está dizendo é contraditório com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que conhece. Percebem a subversão da lógica divina, portanto, inscrita na primeira tentação? E qual é, né, eu digo, o plano quando Satanás é chamado o pai da mentira, o homicida desde o princípio, dentro das Escrituras, né? A que tipo de obra nós estamos nos referindo? Digo, qual é exatamente assim o trabalho de Satanás? Subverter o pensamento de Deus. Não o pensamento de Deus em si mesmo, não, mas digo, a lógica divina presente nas criaturas. Ao contrário, Nosso Senhor disse que Ele veio para dar testemunho da verdade. É o que diz a Pilatos. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu vim ao mundo para isso, eu nasci para isso, para dar testemunho da verdade. Então, por um lado, Deus é a própria verdade. E por outro, Deus é amor gratuito.
E esse seu amor é retratado dentro do Antigo Testamento com uma série de imagens de antropomorfizações que cada uma serve ao objetivo, né, de manifestar, de enfatizar certas características da riqueza infinita do agir de Deus, do agir amoroso de Deus, embora cada uma delas tenha os seus limites. Ou seja, são analogias, são imagens que têm a sua bondade, servem a certos propósitos e para fazer certas ênfases, mas não chegam nenhuma delas a esgotar totalmente todos os aspectos, todos os ângulos do infinito amor de Deus. Nós vemos Deus ser comparado a um pai, o amor de um pai para um filho, um amor de mãe, né? O amor hesed, né? O amor de entranhas, o amor misericordioso é propriamente uma expressão para designar um amor materno. É a mãe quem gera no ventre, né? É a mãe, portanto, quem sente o filho nas próprias entranhas e se comove de amor desde as entranhas pelo filho. Esse amor de entranhas, né, que a palavra hesed designa, esse amor misericordioso, dentro do universo semântico hebraico, é utilizado para expressar o amor materno. Então, quer dizer, o amor de Deus é também lido como um amor materno no Antigo Testamento. É o amor de um esposo em relação à esposa. Bom, é o amor de um pastor em relação ao seu rebanho. É um amor eterno, né? Desde sempre para sempre. Nós já comentávamos isso na revelação de Moisés, mas quantas outras passagens nós poderíamos citar? No Novo Testamento, nós chegamos até aquela síntese na primeira carta de São João que diz: Deus é amor. Digo, foi isso que nós experimentamos dele, que nos amou. Ponto. A ter nos amado dessa forma é amor em si mesmo. As expressões, os verbos, né, da primeira carta de São João são muito fortes. Nós conhecemos, nós cremos, nós vimos, nós tocamos. Forte, precioso. Dizer então que a gente não está exatamente fazendo uma série de enunciações teóricas, né? A gente está falando de uma experiência, exatamente, de uma relação viva que Deus estabelece com o seu povo e, portanto, conosco, e que, portanto, nos faz conhecê-lo como veraz e amoroso, como fiel e misericordioso. Essa parte é terminada, né, no catecismo com um resuminho bonito, e diz assim: então, olha, existem uma série de consequências para a fé no Deus único. Se ele é único, não existe outro além dele. A sua grandeza, a sua majestade são infinitas. É preciso reconhecê-la, servi-la. Se ele é único, é preciso que nós vivamos em ação de graças, porque absolutamente todo bem vem dele. Não tem outra fonte, né? Ele é o ser perfeitíssimo e único. Ele é a única fonte. Portanto, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, que absolutamente não provém de nós, necessariamente, bom, nos vem em último grau dele, que é a razão de todo bem, é a razão de que tudo exista. Se nós todos somos provenientes dele, então crer num Deus único nos faz conhecer
a unidade e dignidade de todos os seres humanos. Foram eles todos, nós vamos depois comentar isso, foram todos os seres humanos criados à imagem e semelhança divina. É o Gênesis 1, 26. Se Deus é único, é preciso fazer bom uso das coisas criadas, não? De forma que cada uma delas, a seu modo, nos conduzam a Ele. Se Deus é veraz e fiel, então, em todas as circunstâncias, absolutamente em todas, é possível ter confiança. Porque, bom, a nossa vida se desenrola, portanto, diante do seu desígnio de amor. Tudo absolutamente se desenrola diante da sua divina sabedoria. Ele é nossa origem única, é nosso fim único e último. Nós viemos dele pelo seu amor, voltaremos a ele por meio do seu amor também. Reconhecido, louvado, vivido, experimentado, correspondido por nós. Viemos do seu amor, voltaremos a ele por meio do seu amor também. Então, creio em Deus, depois, Pai. Bom, Pai é uma palavra que evoca uma relação. Né? Não é possível ser pai se você não tem um filho. Então, a palavra pai designa, faz referência a uma terceira pessoa, ao menos, né? Digo assim, além do... no que eu estou querendo dizer, faz referência a uma outra pessoa, que não a própria pessoa do pai, né? Digo, a existência, portanto, de um filho. É uma palavra que designa relação. E então nós damos um passo a mais no grande e insondável mistério divino, que é a sua, ao mesmo tempo, a unicidade da sua natureza, da sua essência divina, uma só natureza divina. E não propriamente uma só pessoa. Porque pai designa relação, então nós já estamos automaticamente falando de dois, ao menos. É esse mistério que, escondido de São Paulo desde a fundação do mundo, agora se nos foi manifestado em Jesus Cristo. É São Paulo na carta aos Colossenses, dizendo que esse é um grande mistério da piedade. Na história, pela encarnação de Jesus Cristo. Atentos para o que a gente está querendo dizer aqui agora, hein? Para a verdade que a gente está comentando. Pela encarnação de Jesus Cristo. E depois, de forma pública, no seu batismo, no qual a voz do Pai se fez ouvir de forma pública, é o testemunho dos evangelhos. É um ato, né? É um momento da vida de Nosso Senhor relatado pelos 4 evangelhos. A voz do Pai dá testemunho do Filho, ouvida, portanto, de forma pública. Este é o meu Filho amado, em quem eu pus as minhas complacências, ou o meu bem-querer, depende da tradução, mas
este é o meu filho amado. E então, o Espírito Santo paira sobre Jesus em forma de pomba. Esta é uma teofania. Né? Esta é uma manifestação de Deus. É a chamada Teofania do Jordão, na qual o mistério da Santíssima Trindade se faz conhecer de forma pública. O batismo de Jesus e então, portanto, o início da missão pública de Jesus inauguram o nosso conhecimento a respeito da Santíssima Trindade. Já estava lá na Anunciação, né? O poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. O menino que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. O Espírito, né, descerá sobre ti. O Altíssimo, o Filho, o Espírito. Está lá na Anunciação já, hein? De forma privada. Por isso a gente dizia, na encarnação, que é o início do Novo Testamento, né? E depois de forma pública, no batismo de Jesus, a teofania da Santíssima Trindade, a manifestação da Santíssima Trindade, a revelação da Santíssima Trindade. O que nós estamos dizendo é que o Antigo Testamento, embora, atentos, a partir dessa revelação, nós cristãos olhamos para a história e para as Escrituras e reconhecemos, dentro da Antiga Aliança, da história antiga e do Antigo Testamento, ou seja, dos textos do Antigo Testamento, nós até reconhecemos sinais prefigurativos. Ou seja, nós até, à luz da plenitude dessa revelação, nós olhamos no retrovisor da Antiga Aliança e dizemos, olha só, né? Aqui vinham sinais, mas propriamente não há verdade às claras. Nós chegamos a conhecer que Deus é uma comunhão de amor em três pessoas, um Pai, um Filho e o Espírito Santo, no Novo Testamento, a partir do batismo de Jesus. Isso quer dizer, a partir da missão do Filho e do Espírito Santo, da segunda e da terceira pessoa da Santíssima Trindade. A gente vai comentar um pouco sobre isso, mas o ponto é, quando nós falamos Pai, nós estamos designando uma relação. Nós fizemos aqui uma antecipação de algumas coisas para dizer, portanto, que o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã, porque é o mistério de Deus em si mesmo. Digo, se a vida divina, né, se a própria autoridade divina, o ser divino, é o motivo da fé, como nós comentávamos no encontro passado. Então, e se a verdade de Deus em si mesmo é que Ele é uma comunhão de amor, uma única natureza divina e três pessoas, e Ele mesmo se dignou revelar-nos isto, então, o mistério da Santíssima Trindade, que é o mistério de Deus em si mesmo, é o mistério central da nossa fé. É o mistério central da vida cristã. É a primeira verdade na hierarquia das verdades da fé. Portanto, ainda que nós estejamos distinguindo a coisa em três passos, né? Creio em Deus, depois Pai, a verdade é que é uma coisa só, né? Assim, em Deus não existem esses momentos. Não existe, não houve nenhum momento em que Deus não fosse Pai. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Não, esse é o símbolo, é o credo niceno-constantinopolitano, falando sobre Jesus, né? Gerado, não criado, ou seja, gerado eternamente do Pai.
não uma criatura sua. Ou seja, não é que passou a existir em algum momento quando antes não tivesse existido. É gerado eternamente, ou seja, Deus desde sempre é Pai, desde sempre tem um Filho, e esta comunhão, esta interação eterna, este dom incriado, esta relação viva entre os dois é uma outra pessoa divina, é o Espírito de amor, chamado Espírito Santo. Essa confissão que está lá no Credo Niceno-Constantinopolitano, nós vamos chegar ainda a esses artigos, tá? Mas o ponto é essa a primeira verdade na hierarquia das verdades da fé. Este mistério que estava escondido em Deus, diz São Paulo aos Colossenses, desde toda a eternidade. Esta, abre aspas, teologia. Significa essa palavra? Logia pode ser discursos, né? Mas, enfim, pode ser raciocínio, pensamento, né? Discurso, enunciado, enfim, mas o ponto é uma ciência que versa sobre Deus. Teologia. Concordam que num nível completo, absoluto, é Deus quem maximamente e inteiramente se conhece? É Deus quem, em extensão máxima, é teólogo, ou seja, que tem um conhecimento acabado, universal, absolutamente abrangente de si? Este conhecimento tem um nome. É a sabedoria eterna do Pai. É o verbo, a palavra eterna do Pai, por meio da qual todas as coisas foram feitas. Que também recebe o nome de Filho. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É a sabedoria eterna. É a palavra, o verbo eterno do Pai. Mas então, esse conhecimento, né, sobre Deus, é Ele quem o possui em nível máximo. Portanto, nesse sentido, Deus é o teólogo por antonomasia. Não? Quer dizer, é o único que propriamente se diz teólogo em toda a extensão da coisa. Então, esta teologia, ou seja, este discurso a respeito de Deus, esse conhecimento a respeito do ser de Deus, que estava escondido desde toda a eternidade, foi esse que foi vertido sobre nós, derramado sobre nós. E aí os padres da igreja distinguem, né, essas duas etapas, digamos, entre o mistério oculto e presente em Deus em si mesmo e depois manifestado na história, com dois nomes: teologia, economia. Teologia, economia. Então, quando vocês ouvirem falar sobre a economia da salvação, a gente está falando sobre a revelação progressiva, não a história da salvação. A economia do Antigo Testamento é a história da salvação, da revelação no Antigo Testamento. A economia do Novo Testamento, bom, é a manifestação divina, é a revelação divina no Novo Testamento. Como nós comentávamos, nós até olhamos no retrovisor do Antigo Testamento para ver ali prefigurações, do tipo aquele plural majestático presente no primeiro capítulo do livro do Gênesis, quando cria o homem, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É um plural que está ali. Não, mas, entende? Digo, é isso que eu estou querendo dizer. A partir da plenitude da revelação, nós cristãos, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos para alguns episódios, alguns acontecimentos e dizemos: ali estava de qualquer forma já prefigurado esse conhecimento, embora ele não estivesse totalmente às claras ainda. Por que isso? Bom, façamos, plural. Só um pouquinho. E depois a tríplice bênção, né, no livro dos Números,
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te seja benigno. O Senhor mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Quer dizer, uma tríplice invocação do nome de Deus, com que motivo? Não? 3 vezes Senhor. Por que o triságio, né? Vocês agora sabem que agios é santo, triságio é uma palavra que a gente utiliza para falar sobre aquele canto, né? Santo, 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 que está lá na profecia de Isaías, é uma visão, né, de Isaías, e que está dentro da nossa liturgia, logo antes de que nós recebamos a presença real de Deus sobre os nossos altares, no corpo, sangue, alma e divindade do seu Filho, da Eucaristia. Nós nos dobramos diante da majestade divina e reconhecemos a sua santidade. Santo, santo, santo. E por que não dizer, embutido nesse tríplice reconhecimento, por que um tríplice reconhecimento da santidade, se isso, digamos, já não dissesse de qualquer forma sobre 3 pessoas que devem ser louvadas, reconhecidas, adoradas? É o que nós fazemos, né? Quer dizer, a missa é uma obra trinitária. A gente vai falar um pouco sobre isso depois, não? Mas todas as obras à destra, né? Quer dizer assim, todas as obras fora de Deus mesmo, são obras da Santíssima Trindade inteira. A criação, a redenção, a santificação são obras das 3 pessoas divinas. Nós até atribuímos algumas coisas a cada uma delas de acordo com as suas características pessoais, mas elas são obras comuns das 3 pessoas divinas. Como é que nós chegamos a conhecer o mistério de Deus na sua trindade de pessoas? Pelo envio, que nós chamamos missão. O verbo mittere no latim é enviar. O particípio passado é missus, enviado, ou missa, enviada. Missum, né, é o neutro. A gente fala assim, né, em português. A missiva, né? O que é uma missiva? Isso é uma coisa que foi enviada, uma carta, né? Exato. Então, as missões divinas, quando a gente utiliza essa terminologia, a gente está falando sobre o envio das 2 pessoas, a segunda e a terceira, o Filho e o Espírito Santo, que foram enviados, né, ao mundo. Nós conhecemos a Santíssima Trindade pelo envio ou pelas missões dessas 2 pessoas divinas, o Filho e o Espírito Santo. Filipe, há tanto tempo estás convosco, estás comigo e ainda não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, né, diz Nosso Senhor. Quer dizer, é Jesus, a gente canta até naquela musiquinha, na música que é cantada tantas vezes na missa, né? Que nesse ponto é bonita. E num outro ponto, sinceramente, me perdoem, assim, é desprezível, né? Rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Irretocável. Agora, a parte final da missa a parte final da música é de a gente não conseguir engolir. Né? Quer dizer, ele abre, né, a melodia e diz: chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Tudo bem, mas depois da comunhão, tua casa é meu coração, então sinto o céu dentro de mim. Meio sentimental demais, mas não tem nada errado aí, não? Agora, o que vem adiante é: isso é o céu, meu Senhor. Eu comungo, pois preciso de ti. Ótimo, tudo bem. Verdade para 100% de nós. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti. Sem vergonha, safado. E a gente canta isso assim, né? Eu andei faltando a missa, sei lá o quê. Bom.
Mas então, o Pai é revelado pelo Filho. Eu e o Pai somos um. Quem me viu, quem me vê, vê o Pai. Oi? Da semana que vem eu trago o violão. Não, isso não é verdade. Em Jesus, na vida de Jesus, no ensinamento de Jesus, na obra de Jesus, Deus é revelado como um Pai num sentido absolutamente inédito. Não é Pai num sentido genérico só, num sentido piedoso. De Jesus, Deus é verdadeiramente e propriamente Pai. Ele é o Filho eterno. Ele é o Filho unigênito. Nós todos, filhos de Deus, por causa dele. Por conta dessa sua filiação única, exclusiva. Nós todos, filhos de Deus, nele, quer dizer, incorporados a ele, porque pertencemos a ele. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 27. Depois nós vamos voltar de forma tão bonita a esse ponto, e porque merece mesmo, né? Mas por hora é só um comentário de passagem. Então, falando sobre a segunda pessoa, o concílio de Niceia, o primeiro concílio, justamente diante de uma contestação da heresia ariana, que é o arianismo, né? Que negava a divindade de Jesus. Quer dizer, é uma heresia que, negando a divindade de Jesus, postulava que Jesus era a mais perfeita criatura do Pai, mas não Deus com o Pai. Quer dizer, tentando resguardar a unicidade da essência divina, ou seja, o fato de que Deus é um e se revelou assim no Antigo Testamento, escolhendo essa parte em detrimento do todo, lembram-se do conceito de heresia? E não sabendo conjugar também a trindade de pessoas, a unidade da essência, a unidade da natureza e a trindade de pessoas, enfatizando só o primeiro aspecto, dizia, não, Deus é um só, então Jesus é a criatura mais perfeita do Pai, mas não é Deus com o Pai, não. Então o Concílio de Niceia faz aquela proclamação da fé cristológica que nós conhecemos bem. E agora, quando nós comentamos no que consiste o arianismo, fica claro por que nós fazemos essas afirmações nesse credo. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância divina. Por ele todas as coisas foram feitas. Quer dizer, ele é Deus criador com o Pai. Ele é a sabedoria pela qual tudo foi criado. Então, salvaguardando a divindade da segunda pessoa, o Concílio de Niceia I, diante da contestação da heresia ariana, faz essa série de proclamações sobre o Filho. E depois, o Concílio de Constantinopla I, em 381, porque o arianismo, ao longo daquele quarto século, ainda foi se desdobrando em outras coisas, inclusive num tipo de arianismo relativo à terceira pessoa, ao Espírito Santo, que nós chamamos de eutiquismo, ou a heresia dos pneumatóquios, pneuma, espírito, em grego. Negavam a divindade do Espírito Santo. Esse tipo de arianismo. E foi esse tipo que foi combatido no Concílio de Constantinopla I, que incrementou a fé de Niceia, dizendo: creio no Espírito Santo, Senhor
Kyrios, é o título divino, nós já conhecemos isso hoje nessa aula. Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ou seja, é uma pessoa divina. Ele que falou pelos profetas. Essa pessoa estava prenunciada também, não? Na história da salvação. Mas então, nós conhecemos a trindade de pessoas por conta das missões da segunda e da terceira pessoa, colhendo do testemunho das Escrituras a respeito dessas duas pessoas. Nós temos os dois primeiros concílios ecumênicos da história da Igreja, Niceia I e Constantinopla I, formulando a fé na divindade dessas duas pessoas, ou seja, na sua unidade de substância com o Pai. Então, por que a gente está comentando tudo isso? Creio em um só Deus, Pai, né? E aqui, então, importa dizer que crer na unicidade da essência divina e no fato de que Deus é Pai e, portanto, no fato de que esse nome evoca uma relação, dentro da história da salvação, significa dizer que nós recebemos a plenitude da revelação de qual é a vida divina, não só pela unicidade da sua essência, senão pela sua trindade de pessoas. E nós conhecemos isso nas missões da segunda e da terceira pessoa, do Filho e do Espírito Santo, que foram derramados. Né? O Filho se encarnou para a nossa salvação. O Espírito Santo foi derramado de São Paulo nos nossos corações. O Espírito do Filho Jesus, né? O Espírito de amor, foi derramado nos nossos corações. É a efusão, né? É o aparecimento do Espírito Santo dessa terceira pessoa. É um evento público também, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, chamado Pentecostes. Não é que o Espírito seja manifestado aí, hein? Estou dizendo assim, sobre um evento, enfim, mais, digamos, pertinente à terceira pessoa, mas está revelado, como a gente comentava, na Anunciação, de forma pública já no batismo de Jesus, enfim. Também em outra teofania de dentro dos evangelhos, que é a transfiguração. A igreja, justamente a base, nós vamos terminar, tá? Me deem 5 minutos, por favor. A igreja, justamente a base da dificuldade da compreensão, né, da assimilação dessas duas verdades, unidade da essência, unidade da natureza ou unidade da substância, a gente está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. E da trindade de pessoas, por conta da dificuldade da assimilação desse mistério que aparentemente, né, pode soar contraditório, a base da contestação e da dificuldade de assimilação ao longo dos séculos nas heresias cristológicas e trinitárias que absolutamente se, digamos assim, atropelaram uma depois da outra por praticamente 1 milênio. Os 7 primeiros concílios da história da Igreja têm por objetivo proclamar a fé autêntica, como nós a recebemos, como presente nas Escrituras e na tradição vinda dos apóstolos. E são heresias trinitárias e cristológicas, são justamente em relação ao mistério de Deus e ao mistério de Jesus Cristo, nosso Salvador. São os concílios, a gente já comentou, né? Niceia I e Constantinopla I, mas depois o concílio de Éfeso, a heresia do nestorianismo, o concílio de Calcedônia, o monofisismo, o concílio de Constantinopla II. Bom,
monotelismo, Concílio de Constantinopla III, aí sim, né, é o monotelismo, é o Concílio de Nicéia II, quer dizer, os 7 primeiros concílios, o Nicéia II, a heresia é o iconoclasmo, essa história de que a gente não pode confeccionar imagem, né, porque Deus é espírito, Deus é imaterial, então não se deve representar a majestade e a santidade divina por meio de imagens. Isso foi combatido no Concílio de Nicéia II em 787. Revivido pelos protestantes mais tarde. Não? E o princípio é, meus amigos, e a carta aos Colossenses diz isso, né? Jesus é a imagem, é o ícone. A palavra no grego é essa, eikon. Né? Jesus é o ícone, é a imagem do Pai. Nele nós vimos o Pai. Quer dizer, Deus se encarnou, né? Se fez ver, se fez tocar. Deus fez isso e a gente não pode fazer uma pintura, a gente não pode confeccionar uma estátua. Deus assumiu carne, né? Matéria. Então não parece exatamente fazer alguma coisa perversa ou contraditória que nós, né, pintemos, representemos as pessoas divinas, né? Ou os santos, enfim. Mas tudo isso... Ó. Mas para dizer que ao longo do primeiro milênio inteiro, a igreja é assistida pelo Espírito Santo e também pela sabedoria pagã, atenção, pela filosofia grega, os teólogos, né, os padres da igreja e tudo, foram formulando uma linguagem para exprimir, em termos precisos, o mistério em que nós cremos. Palavras como relação, hipóstase, pessoa, só existem por conta disso. A necessidade de ter um vocabulário apropriado e específico para exprimir o mistério de Deus e o mistério do seu Filho Jesus. Né? Digo, não deixando o Espírito Santo de lado, mas é porque Nosso Senhor esteve mais em voga do que ele em relação às heresias. Tudo isso que nós temos como civilização ocidental, digo, em termos de filosofia, de sabedoria, e de valores a respeito da pessoa humana, de relações, etc. e tal, tudo isso absolutamente, né, não vem da cosmovisão pagã antiga, ou de outras civilizações, né, que formaram o mundo antigo, pré-cristão. Todas essas noções fazem parte, esses valores estão impregnados na nossa civilização ocidental e nas culturas dos povos que fazem parte dela por conta da fé cristã. Afinal de contas, não parece razoável que nós... Bom, se uma pessoa divina assumiu uma natureza humana em tudo semelhante à nossa, qual é a altura da nossa dignidade? Da dignidade a que nós fomos elevados? A natureza humana foi elevada em Jesus? E, portanto, qual é o tipo, então, de pensamento e de valor que nós devemos nutrir em relação ao homem, quando Deus se encarnou para redimi-lo, para salvá-lo e para fazê-lo eternamente feliz consigo, numa vida eterna que preparou para ele? É a altura, né? A vocação, a dignidade da pessoa humana. Mas tudo isso existe como valor dentro da nossa civilização por conta da fé cristã. E a base dessa formulação de vocabulário e de filosofia que foi acontecendo, né, ao longo do primeiro milênio inteiro por conta de heresias trinitárias e cristológicas, ou seja, da necessidade de expressar bem o dogma, né, a verdade em que nós cremos. Bom, vamos ficando por aqui, e a parte
todo-poderoso é bem pequenininha, a gente faz a modo de comentário no encontro da semana que vem. Pode ser? Joia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.